Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma aula do curso sobre o golpe de 2016 e o futuro da democracia. Hoje nós temos a honra de receber o professor Márcio Postman, economista, professor da Unicamp, que vai falar conosco a respeito dos impactos do golpe na economia. Então, quero agradecer a disponibilidade do Márcio de poder vir aqui, abrir um tempo na sua agenda, que é bastante corrida, para vir contribuir com o nosso debate. Então é isso. Obrigada, professor. Você vai usar? Pode ser. Eu acho que ele desligou já, né? Desligou. Como é que é? Olá a todos. Nosso abraço fraterno. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de fazer parte dessa trajetória de discussão aqui no âmbito da PUC, da PUC, que se envolveu em construir de forma corajosa e responsável a perspectiva de entendimento do que está em curso no Brasil. É sempre muito difícil fazer uma exposição acerca de temas muito atuais, porque, de certa maneira, é importante, do ponto de vista acadêmico, que haja um certo distanciamento entre o fenômeno estudado e apresentado e a própria pessoa que escreve, que analisa. Né? Então, certamente tratar de um tema com um distanciamento maior, do ponto de vista temporal, nos dá a perspectiva de trabalhar, inclusive, com outras interpretações variadas, e termos mais clareza a respeito de um fenômeno como esse que nós estamos vivendo agora no Brasil. A respeito disso, eu vou aqui apresentar mais um ensaio interpretativo do que necessariamente uma tese construída, consolidada por uma investigação profunda. Então, a minha apresentação, na realidade, ela se divide em duas partes. Uma primeira parte está relacionada no entendimento acerca da natureza do golpe no Brasil, né? Entendendo justamente o golpe como uma reação à busca de algum grau de autonomia que o Brasil, que o governo brasileiro buscou imprimir nos anos 2000, né? Frente ao processo de globalização que encontra-se em curso. O que nós tivemos aqui no Brasil, nesse sentido, nessa primeira perspectiva, é que esse golpe político, necessariamente, ele não é algo singular do Brasil, ele também aconteceu em outros países com diferentes modalidades. Então, nós não somos uma ilha nesse sentido, né? É um processo mais amplo, que decorre justamente da ossatura de funcionamento do capitalismo nos dias de hoje. E a segunda parte, então, é tratar um pouco acerca dos resultados que nós podemos considerar nesses 2 anos do golpe. Né? Resultados, a nosso modo de ver, extremamente fracassados, né? Resultados que tornaram-se inviável a legitimação pela via democrática. Né? Ou seja, nós estamos à véspera de um processo eleitoral, com dúvidas se de fato haverá eleições presidenciais, mas em havendo dificilmente alguma candidatura identificada com o golpe, com as políticas do golpe, terá viabilidade. Né? Então, por isso que vamos tratar então na segunda parte, né, dos resultados desfavoráveis, negativos, que levaram ao fracasso, a nosso modo de ver, desse processo golpista com dificuldade de continuidade do ponto de vista da via democrática. Bom, então, dito isso, vamos buscar entender, na verdade, o golpe, situar o golpe aqui no Brasil dentro
das transformações mais gerais do capitalismo. Nós tivemos, basicamente, entre a Primeira Grande Guerra Mundial, a partir de 1914, a primeira década do século passado, até a década de 1970, uma espécie de interregno numa primeira onda de globalização que o capitalismo viveu. O capitalismo é um sistema de dimensão global que funciona a partir da existência de um centro dinâmico que se articula com regiões, países de natureza periférica a esse dinâmico. E nós tivemos, basicamente, até a Primeira Grande Guerra Mundial, um centro dinâmico do capitalismo que foi a Inglaterra. Esse capitalismo centralizado a partir da Inglaterra foi um capitalismo estudado por vários autores, especialmente no final do século XIX, início do século XX, e que identificaram esse capitalismo, na verdade, conduzido por impérios, chamava o imperialismo. Vários autores, Lenin, por exemplo, entre outros autores, que estudaram o desenvolvimento capitalista aí no final do século XIX e século XX, identificaram, na verdade, que era um capitalismo organizado na forma de grandes impérios. O Império Britânico, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, o próprio Império Português, Espanhol, entre outros. Ou seja, era um capitalismo que basicamente não admitia a presença difundida de estados nacionais. Eram pouquíssimos estados nacionais e o que predominava basicamente eram os impérios articulados em suas colônias. As duas grandes guerras mundiais, a Depressão de 1929, são movimentos importantes porque, na verdade, eles levam à destruição, a esse formato original de construção do capitalismo no mundo, através dos impérios. Há um movimento de destruição dos esses grandes impérios. Dizia o Império Britânico era um império onde o sol nunca se punha, dada a dimensão territorial do planeta. E o que nós vamos perceber é que as duas grandes guerras mundiais, na verdade, desorganizam essa forma de funcionamento do capitalismo, porque esse capitalismo operado através de grandes impérios era um capitalismo que não permitia regulação em espaços nacionais. Não havia sistemas nacionais, por exemplo, de educação, Sistema Nacional de Saúde, Sistema Nacional de Habitação, Sistema Nacional de Trabalho. A regulação dos espaços nacionais praticamente não existia, a não ser em algum formato nos chamados impérios. As colônias, que era a maior parte, não se organizavam enquanto estados nacionais, e os poucos países que existiam, na verdade, eram países conduzidos pelo chamado Estado Mínimo. Estado mínimo que regulava fundamentalmente aí três funções básicas, que eram o monopólio da violência, o controle das forças armadas, só o Estado pode matar e prender, o monopólio da moeda, a existência de uma moeda nacional e o controle dessa moeda nacional, e a terceira função era o monopólio da arrecadação. Mas esse Estado era ínfimo do ponto de vista da presença do próprio produto, ou mesmo da ocupação ou serviços. Um Estado com uma arrecadação que não chegava a 10% do produto interno bruto. Um Estado cujo emprego da mão de obra era ínfimo, menor do que 10% do total dos ocupados. Bom, digo isso porque, de certa forma, entre a Primeira Guerra Mundial e o final, e a guerra do Irã-Iraque, 1979 e 80, essas datas sempre não são tão precisas, mas para caracterizar, então, um período do início do século XX ao 3/4 do século passado, nós tivemos uma outra forma de organização do capitalismo, fundada num sistema interestatal, ou seja, na predominância de estados nacionais que estabeleceram certo controle, regulação nos espaços nacionais para a própria expansão do capitalismo. Por exemplo, ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, quando se estabelece a Assembleia Geral das Nações Unidas, por exemplo, reúnem-se todos os países existentes naquele momento, e nós não tínhamos 50 países, porque éramos herdeiros de um sistema império-colônia. Mas ali já em 47, nós temos a independência das Índias, do Paquistão. É um movimento de desconstituição do velho sistema colonial, a destruição dos impérios,
e nós temos então a explosão dos estados nacionais. Nós saímos de menos de 50 estados nacionais para atualmente 200 países, 200 estados nacionais. E todos os estados nacionais não apenas vão ter um estado que organiza, que regula a moeda, a violência, as forças armadas, a arrecadação tributária, mas são estados que vão ter banco central para controlar a moeda, estados que vão ter alguma política para a educação, para a saúde, para a habitação, para transporte, né, para a regulação econômica interna. Então, nós vamos ter um capitalismo do segundo pós-guerra, que embora o seu centro dinâmico passe a ser agora os Estados Unidos, né, mas há uma certo respeito à autonomia dos estados nacionais. Então, teremos, na verdade, um capitalismo que se desenvolve de alguma forma regulado nos espaços nacionais. Nós temos movimentos de internacionalização das empresas dos Estados Unidos, por exemplo, empresas europeias, mas as chamadas multinacionais, mas elas se submetem às regulações dos espaços nacionais. E, de alguma forma, a vinda dessas empresas multinacionais para determinados países leva, de alguma forma, à modernidade capitalista, né? Vamos lembrar que aqui no Brasil, na segunda metade dos anos 50, com o plano de metas de Juscelino Kubitschek, por exemplo, né, a vinda de várias empresas, entre elas empresas automobilísticas, né, de certa maneira, eleva na subjetividade da classe trabalhadora o interesse em trabalhar na grande empresa estrangeira, porque, embora ela não pagasse salários equivalentes, no caso a Volkswagen, não pagaria salário equivalente ao trabalhador na Volkswagen na Alemanha, mas os salários pagos nas empresas estrangeiras eram, em geral, superiores aos salários pagos e às condições de trabalho existentes nas empresas nacionais. Então havia uma certa identidade que a atração das grandes empresas estrangeiras, na forma de empresas multinacionais, eram agentes de modernidade. Eram empresas que vinham, que se adaptavam à regulação interna, pagavam impostos, tá certo? Contratavam trabalhadores com padrão, em geral, de vida melhor do que aquele dos trabalhadores que estavam empregados em outras empresas, e assim por diante. Bom, o que eu quero chamar a atenção é que, na verdade, a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, por razões que eu nem vou aqui, posso até depois no debate explicitar melhor, mas o fato concreto é que a partir da década de 1980 nós entramos numa segunda globalização, numa segunda onda de globalização, né? Lembrando que a primeira onda, eu estou aqui denominando primeira onda da globalização, mas quem estudou o capitalismo a Primeira Grande Guerra Mundial não chamou de globalização. A globalização é um termo que nós usamos aqui, então, apenas para não fazer confusão. Então, tivemos uma onda de globalização e passamos a ter uma segunda onda de globalização a partir dos anos 80. Né? E esta globalização, na verdade, deu valor, né, e permitiu que o protagonismo dessa globalização passasse a ser conduzida pelas chamadas corporações transnacionais, por grandes corporações transnacionais, né, que cada vez mais passam a ter um protagonismo superior a dos estados nacionais. Nós temos hoje cerca de 500 grandes corporações transnacionais. Há estudos que revelam que são menos de 200, na verdade, corporações transnacionais, dado a inter-relação de ações, enfim. Bom, mas, digamos assim, temos 500 corporações transnacionais que dominam qualquer setor de atividade econômica. Qualquer setor de atividade econômica, se vai abrir e olhar, tem meia dúzia de grandes empresas, né? E há setores onde o grau de monopolização é muito mais intenso. Se pegar, por exemplo, setor de pneus, são duas grandes empresas. Se pegar a aviação de aviões de grande porte, são duas grandes empresas. Então, há 10 grandes montadoras no mundo. Uma concentração, né, um processo de concentração e centralização do capital, que gerou, na verdade, essas corporações transnacionais, auxiliadas, né, pela inovação tecnológica. Elas passaram a concentrar capital e descentralizar as suas bases de produção, operando em territórios onde o custo de trabalho é o menor, operando onde o custo e a regulação da produção em termos de sustentabilidade ambiental é praticamente inexistente, né? E onde elas podem pagar menos impostos. Ou seja, essas grandes corporações transnacionais, que são cada vez mais fortes, cujo faturamento supera o PIB de vários países. Em 2014, quando o Brasil era considerado a 8ª economia do mundo, né, somente o faturamento de 4 grandes dessas corporações transnacionais equivalia ao PIB do Brasil. 4 grandes empresas tinham um faturamento que equivalia ao PIB do Brasil, considerado o 8º do mundo, né? Se nós olharmos o tamanho do orçamento público dos países, o 12º país é a Exxon, porque o seu faturamento já é maior do que o 12º país em termos de orçamento público.
Então nós estamos falando de um outro capitalismo, um capitalismo conduzido por grandes corporações transnacionais, que deixaram de ser agentes de modernidade. Porque essas grandes corporações questionam as fronteiras nacionais, elas questionam o modo de regulação, apesar do discurso, da propaganda, não é? Elas não são agentes de modernidade porque elas operam nos países, ficam nos países onde o custo de trabalho é o menor, elas querem pagar os menores salários. Tá certo? Elas permanecem ou vão para os países onde a regulação, a proteção ambiental é a menor possível. Apesar de serem as empresas mais avançadas do capitalismo. Porque senão a gente não entende como aqui no Brasil a segunda maior empresa do mundo de mineração permitiu que ocorresse a tragédia, não é, de Mariana, que sequer tinha uma sirene para avisar em algum risco que pudesse ocorrer. Não é? Ou agora, recentemente, também essa grande empresa de mineração da Noruega, que veio para cá e faz um estrago na Amazônia. Ou seja, são empresas que não estão, apesar do discurso, financiar o ONG para defender, não é certo, a coleta do lixo na praia, não é? Os estragos que essas grandes corporações fazem. Não é? E, simultaneamente, essas grandes corporações não querem contribuir para um padrão de civilidade que significaria pagar impostos. Porque essas grandes corporações, não é certo, operam através do planejamento tributário, não é? Têm as suas empresas, as suas contabilidades, não é, colocadas nos chamados paraísos fiscais. Tá certo? Então, esse é o capitalismo que passou a se organizar e se desenvolver a partir dos anos 80 por várias razões. Eu não vou entrar no mérito, posso até entrar se for o caso, mas não é o objeto, obrigado, não é objeto dessas nossas considerações. O importante é entender que nós estamos vivendo um capitalismo, uma globalização, conduzida por grandes corporações, que reagem à expectativa, à possibilidade de estados nacionais que possam ter políticas autônomas. Porque essas corporações são contra as regulações nacionais. Tá certo? Se quiser ter política de salário mínimo, bom, então nós somos contra, porque vai aumentar o custo, a gente vai para outro país onde lá não tem salário mínimo, não tem regulação. Então nós passamos a ter o chamado movimento neoliberalismo, que é a desregulamentação, a flexibilização. Esse movimento todo é conduzido pelas grandes corporações, sob o discurso da modernidade. A CLT é uma coisa atrasada, o moderno, as pessoas assim, sem salário mínimo, sem nada, esse é o moderno. O moderno é o retrocesso. Certo? Então, esse é um movimento geral que está em curso, né? E o resultado tem sido o quê? Um mundo cada vez mais integrado, porém com abusiva desigualdade. Desigualdade de renda, de riqueza. Né? O esvaziamento da política, porque a política é aquela que permitiria regular o poder da grande empresa. Portanto, todo o movimento descreta a política, porque a política é ruim, a política é cooptação, a política é ladruagem, corrupção, com o sentido das pessoas saírem da política, desacreditar a política e não participar. Tá certo? Então, isso é uma estratégia mais geral, porque a política imporia a regulação nacional. A vontade nacional, a soberania nacional é que anteporia ao interesse do jogo das grandes corporações. Então, esse é um movimento geral. Ocorre que dentro desse movimento geral, com os 200 países no mundo, etc., tem alguns países que reagiram e que reagem. Né? E que, de alguma forma, conseguem resultados muito melhores. Que é o caso da China. Tá certo? Que tem regulação nacional, tá certo? Os bancos são estatais, esse negócio de liberalismo não existe lá, né? Isso significa dizer também a Rússia, o renascimento da Rússia, tem a ver com o papel da Índia, tem a ver com a África do Sul, tem a ver com a Turquia, e tinha a ver com alguns países da América Latina que se levantaram, chamadas experiências de governos pós-neoliberais, como o caso aqui no Brasil, conduzido pelos governos do PT, que buscaram, na verdade, construir uma nova regulação, com algum controle, com soberania popular, com apoio popular. Isso permitiu, né, que um partido se articulasse com outros e vencesse 4 eleições contra o programa das corporações transnacionais, que era o tal do neoliberalismo. Então, não haveria possibilidade do programa neoliberal vencer as eleições. Como tiveram nos anos 90. Porque nos anos 90 o programa neoliberal foi implementado, não com a rapidez e de forma muito abrupta como foi feita no governo atual, não é? Mas os Fernandos eram receitas neoliberais. E foram validadas politicamente. Tá certo?
3 eleições, eles venceram a eleição. Ganharam no Collor, ganharam 2 do Fernando Henrique. Embora nenhum desses 2 presidentes que foram eleitos democraticamente apresentasse um programa neoliberal. Jamais defenderam a privatização. Então, bem, o que acontece então é que se construiu uma maioria política que permitiu vencer, não é, essa proposta, esse protagonismo das corporações articuladas com os interesses nacionais. Venceu-se essa do ponto de vista democrático, tá certo? E a alternativa que se colocaria seria justamente a retirada de governos democráticos. Onde seria possível através de um golpe político, seria através de um golpe militar, Então nós vamos ter uma diversidade de ações no mundo com o objetivo de esvaziar, não é, ou de retirar governos que conseguiram construir maiorias democráticas cujos programas eram, na verdade, organizar uma espécie de capitalismo de Estado. Capitalismo com regulações internas, de valorização do mercado interno, tá certo? De estímulo às empresas nacionais, do conteúdo nacional, de uma estratégia de avanço do ponto de vista comercial no mundo, né? De busca de soberania tecnológica. Bom, aí, programas variados. Então, nós tivemos alguns países que conseguiram construir isso. E, como reação a esse movimento, nós temos, então, na verdade, a ação que vai levar a golpes, ou até mesmo em alguns países derrotas, como foi no caso da Argentina, por exemplo, o governo Macri, né? Mas, de maneira geral, a tentativa de desconstrução dessas políticas e iniciativas nacionais de capitalismo de Estado. Então, o golpe no Brasil, em 2016, tá certo? É um golpe, é o meu modo de ver, que se encaixa dentro dessa perspectiva. E se a gente olhar alguns outros países que estão resistindo, que resistem, né? Como a Venezuela, que resiste, a Bolívia, que resiste, a Turquia, a África do Sul, enfim, tem um conjunto de países que estão resistindo a essa onda de globalização. Por que aqui no Brasil nós fomos derrotados? Nós fomos derrotados porque não fizemos 3 ações que, de certa forma, a Venezuela fez, a Turquia fez, a Rússia fizeram. O que nós não fizemos que eles fizeram e, por terem feito, resistiram por mais tempo, ou resistem até hoje? Apesar da situação dramática da Venezuela, não é? Mas há uma resistência. Não é? Então, o que fizeram? 3 coisas. A primeira coisa que foi feita é o seguinte: nesses países que construíram políticas de regulação nacional, etc., de valorização do mercado interno, são países que conseguiram politizar, né, a classe trabalhadora, os pobres. Ou seja, os pobres se tornaram agentes políticos relevantes. Tá certo? Um movimento de mobilização e de politização da base da pirâmide social desses países. Né? Algo que nós não conseguimos fazer no Brasil. Né? Apesar de termos tentado. Mas a reação a esse movimento foi grande. Podemos exemplificar, por exemplo, no caso, logo do início do governo do presidente Lula, que ele anuncia aquele discurso de que o sonho dele é que cada brasileiro pudesse almoçar 3 vezes por semana, e o programa para fazer isso seria o programa Fome Zero. Que era um programa, não é? Não apenas um programa para pobre, mas era um programa com os pobres, um programa que buscava organizar e alcançar a emancipação através dos próprios pobres. Né? Ou seja, não era uma política passiva de chegar aos pobres e ofertar aos pobres. Na verdade, era uma política que buscava a emancipação desses pobres. E ao iniciar esse programa Fome Zero, não é? Ao identificar que caberia aos próprios pobres se auto-organizarem, identificar quem seria o grupo de pobres a serem beneficiados, organizar a pauta de emancipação, não é? Ao tentar fazer isso lá em Guaribas, os primeiros experimentos, surgiu no Brasil uma revolução silenciosa, né, dos poderes conservadores locais. A primeira reação que se deu de forma silenciosa foram dos prefeitos. Alto lá, ninguém vai mexer nos meus pobres. Os pobres são meus, são nós que cadastramos, tá certo? É aqui que a gente, ou seja, os pobres não é, são massa de manobra, não vem mexer neles, só faltava agora nós perder essa base. Então teve uma tensão. Como é que o governo federal vai fazer um programa num país continental, de uma coisa tão descentralizada como os municípios, se você não tem a base municipal?
Podia ter tentado organizar, etc. Bom, mas no pragmatismo da política brasileira, que você tem tempo para oferecer resultado, qual foi a sugestão diante desse desafio que você tinha ali uma oposição dos governos municipais, dos poderes locais? A solução foi transitar do programa Fome Zero para o programa Bolsa Família, que é um programa excepcional, né? Pela primeira vez colocou recurso na mão das famílias, especialmente de mulheres, né? que incorporou e permitiu a superação, digamos, da situação da pobreza absoluta, né? Em alguma forma incluiu no próprio mercado de consumo, por várias outras políticas, bancarizou, abriu espaço para uma série de possibilidades de cidadania. Só que, na verdade, o Bolsa Família não fez movimento algum em relação à politização dos pobres. Ou seja, os pobres continuaram sendo cadastrados, monitorados pelos poderes locais. São os prefeitos, as prefeitas, que definem, não é, o que é feito com esses pobres. Eles que têm o cadastro, têm as informações, os endereços. Tá certo? Então, o que aconteceu é o seguinte: você passou a ter uma elevação, né, das condições de vida, cuja a consciência ficou a mesma que era anteriormente. E isso implicou, não é, na verdade, em não reconhecer que esta efervescência, essa ação de elevação da qualidade de vida pela primeira vez na história dos de baixo, né, as pessoas identificaram que isso veio pela sua própria força individual, né, pela força da família, por Deus, jamais pela política. Tá certo? Então, não houve politização dos pobres. Você perdeu 40 milhões de pessoas que poderiam chegar à conclusão, né, se fossem tornados cidadãos, que o benefício que recebe monetário é apenas uma parte do que pagam na forma de imposto, porque os impostos são pagos para os pobres. Tá certo? Um processo de emancipação passaria agora não, pela tributação dos ricos, inverter a forma de tributação no Brasil. Enfim, você tinha um programa aí de reformulação drástica do Brasil e poderia ter com 40 milhões de pessoas falando isso. O fato concreto é que no Brasil continua o quê? Né? Os que criticam o sistema tributário no Brasil são os que menos pagam imposto. O impostômetro está aqui no centro de São Paulo. Tinha que estar na periferia, porque aqui no centro é o que menos paga de imposto, proporcionalmente à renda. Certo? Então, nós perdemos essa grande oportunidade de politização dos pobres. Sem politizar os pobres, você não tem maioria, não tem base política para sustentar uma mudança profunda. Segunda possibilidade, né, de manter um projeto de defesa de uma regulação nacional, etc., de soberania popular e nacional, estaria justamente numa profunda reformulação das Forças Armadas. Tá certo? Sem reformulação das Forças Armadas, você não consegue dar um passo fundamental, como foi o caso de manifestações que ocorreram, por exemplo, na Turquia, e há um levante das Forças Armadas. Tá certo? Nós não conseguimos fazer isso. Começamos a fazer muito tardiamente. Tá certo? Então, nós perdemos a capacidade, na verdade, da autodefesa. Tentamos fazer uma mudança nas Forças Armadas, né? Faz um diagnóstico, quando o Jubim era ministro, inclusive, fizeram um diagnóstico do nosso sistema de defesa, né? Perceberam que, por exemplo, os quartéis no Brasil, construídos há mais de 50 anos, todos estão hoje no centro das cidades. São foco de algum ataque, alguma coisa desse tipo, é no centro da cidade. Se ataca um quartel, dizima parte importante da cidade. Então, obviamente, os quartéis não deveriam estar no centro da cidade, deveriam estar longe. Quando foram construídos 50 anos atrás, justificavam onde estavam, mas só que as cidades cresceram. Então, esses quartéis estão em áreas nobres. A nossa marinha não está nas áreas onde deveria estar. Nós temos uma fronteira enorme no Brasil, não temos submarino nuclear, tá certo? Tem aí o Rio Uruguai, que não tem... Bom, enfim, tem vários problemas. Né? A turma do paraquedista, né? que fica no Rio de Janeiro, em Campos, né? Para eles poderem saltar, tem que fechar os 2 aeroportos, porque dada da altura e o tráfego de avião, mas aí eles não fecham o aeroporto, eles também não treinam. Um sistema de defesa... Mas quando se pensou, bom, então vamos vender as áreas onde os quartéis estão instalados, vamos reinstalá-los em lugar estratégico, não sei o que. Bom, mas é a reação das Forças Armadas. Não. Eu moro a 15 minutos do local de trabalho, agora eu vou morar 2 horas. Não, nem pensar. Não. Tá certo? Então, é isso.
um sistema de formação das Forças Armadas que é o sistema, a formação é como se nós estivéssemos em plena Guerra Fria. Comunistas, tá certo? Capitalistas, assim, uma coisa... Escola Superior de Guerra com pensamento dos anos 60. Então, você não tem Forças Armadas para fazer uma defesa de um projeto nacional. Terceira ação que deveríamos ter feito, pelo menos se o objetivo fosse não permitir um golpe como tivemos, era fundamentalmente uma profunda revisão, se não dizer reorganização do Poder Judiciário. Certo? O Poder Judiciário que temos é o mesmo que veio da ditadura. Não sofreu nenhum processo de oxigenação. Há questionamentos, inclusive, se ele deveria ser poder autônomo, né? Porque você tem o Poder Legislativo e Executivo que são subordinados à soberania popular. O Judiciário, 2.000 e poucos juízes, cujo papel é aplicar a Constituição, mas uma das primeiras coisas que eles deviam aplicar seria o próprio salário de acordo com a Constituição, eles não aplicam. Uma contradição enorme, né, no sistema judiciário brasileiro. Então, não mudamos o sistema judiciário, não mudamos o sistema de defesa brasileiro, não politizamos pobres. Obviamente que nós tínhamos uma capacidade de reação e defesa muito pequena. Muito pequena. Tá certo? Então, o golpe, ao meu modo de ver, tá certo, é produto desta dinâmica do capitalismo desse início do século XXI, que é um capitalismo operado por grandes corporações que querem operar, não é, questionando as fronteiras nacionais do ponto de vista da regulação. Você até pode fazer algo contra, mas precisa ter, tem que ter base social, tem que ter Forças Armadas, tem que ter judiciário compatível. Bom, vamos para a segunda parte, então. Antes eu vou dar um copo d'água. Falamos logo no início que a maioria política constituída a partir da eleição de 2002, né, foi uma maioria que viabilizou eleitoralmente, né, a derrota de um programa anti-políticos que estavam em curso. Né, ou seja, a volta das políticas neoliberais foram derrotadas consecutivamente em todas, sempre com dificuldades, sempre no segundo turno, tá certo? Com grande dificuldade, mas foram derrotadas. Então ficou claro que não haveria possibilidade dessas políticas neoliberais, de acordo com os interesses das grandes corporações, serem implementadas no Brasil, pela via democrática. Tá certo? É isso que vai levar, não é, nas eleições de 2014, praticamente estabelecer o fim do ciclo político da Nova República. Né? A Nova República inicia-se em 85. Né? E há uma especificidade na construção da Nova República, que foi identificada pelos cientistas políticos, né, de uma transição transada. Né, ou seja, uma transição que, na verdade, não impõe ao regime militar nenhuma crítica, tá certo? Nenhuma avaliação e penalização. Né? Hoje a gente fica sabendo, porque nós nem história temos, quando os Estados Unidos liberam seus arquivos, ou a Inglaterra, a gente percebe que a ditadura militar, não é, era assassina, mandava matar as pessoas, o presidente da República sabia disso, não é, que era muito corrupta, embora não tivesse registros nos meios de comunicação. Não é. Então, não houve nenhuma avaliação dos 21 anos do regime militar, como houve na Argentina. Qualquer movimento na Argentina pela volta dos militares, ela é rechaçada com grande mobilização social. O mesmo no Uruguai, no Chile, países que passaram, na verdade, por uma transição, não é, da ditadura para a democracia a partir de uma profunda avaliação. Na Argentina, 1.000 torturadores foram presos. Diversos generais foram presos. Aqui no Brasil, nenhum. Tá certo? Anistia geral, restrita. Então nós saímos, né? Aí se a gente pegar um documento importante chamado Esperança e Mudança, de 1982, que foi uma revista do PMDB, que chamava a atenção o seguinte: olha, para fazer a transição da ditadura para a democracia, é fundamental que sejam feitas reformas do Estado, reforma na política, reforma tributária, porque não é possível passar da ditadura para a democracia sem reformar profundamente o país. E o fato concreto é que nós vivemos, né, o ciclo político da Nova República, de 85 a 2014, sem que houvesse sequer uma reforma.
Não fizemos uma reforma. Que reforma do Estado? Qual é a reforma tributária? Reforma universitária? Reforma bancária? Reforma eleitoral? Reforma... Nenhuma reforma. Tá certo? Mas, por outro lado, foi o período mais longevo da democracia que nós chegamos a ter. Porque aqui no Brasil, infelizmente, a democracia não é mais exceção do que regra. A regra aqui são regimes não democráticos. E essa experiência democrática, ela na verdade tinha dois requisitos. O primeiro requisito era de que todo derrotado no processo eleitoral aceitaria o resultado. Foi derrotado, pode dizer que a eleição é isso, mas tem que aceitar o resultado. Esse é o princípio básico da democracia instalado no Brasil a partir de 85. E o segundo requisito é que haveria um centro democrático que, de certa maneira, era uma espécie de monitoramento dos governos, à direita ou à esquerda. Nenhum governo faria reformas à direita e nem também faziam reformas à esquerda. É claro que ali nos anos 90 houve modificações, mas muito distante do que eles imaginavam. E também nos governos do PT, nem as reformas que se imaginavam necessariamente não fizeram, não foram feitas. Então, porque havia um centro. 2 presidentes tentaram governar sem o centro. Já, de imediato, o Fernando Collor de Mello, que não durou 2 anos. O segundo presidente que tentou governar sem um centro dinâmico foi o primeiro governo do presidente Lula e deu no mensalão. Os demais todos operaram dentro de um centro chamado centro dinâmico, ou centrão, que é um centro democrático, que é um centro, na verdade, que reúne parlamentares que não estão identificados com nenhum partido. Pessoal muito cristão, pessoal franciscano, é dando o que se recebe, não é isso? O que acontece é que em 2014, diante deste reconhecimento que, pela via democrática, o receituário neoliberal não voltará, nós temos ali a manifestação de uma parte significativa da oposição que é derrotada e não aceita o resultado. O presidente Lula competiu 3 vezes, foi derrotado, voltou para casa, jamais disse que ele perdeu para uma organização criminosa, que foi... Não, derrotado porque nós falhamos, tem que melhorar. Reconheceu o resultado. Em 2014, assim como também nos inícios dos anos 60, a UDN disse, olha, na democracia, essa democracia não dá, porque a gente nunca ganha, pô. Eu gosto da democracia quando a gente ganha, agora se não ganha, não faz parte. E a UDN fez esse movimento, tá certo? O golpe 64 tem a ver justamente pelo fracasso das tentativas da UDN virar presidente. Em 2014, de alguma forma, nós repetimos isso. Quando uma parte da oposição diz, olha, isso aí não dá. E aí vai ter um terceiro turno, vira um impeachment, etc. Né? E com isso, esse impeachment, na verdade, leva à destituição do centro democrático. Você não tem mais centro democrático. Ou seja, o resultado da eleição de 2014 encaminha o país, por várias razões, a uma sociedade cindida, com 2 polos. Não tem mais centro. É a sociedade polarizada que nós temos, que é produto justamente do não entendimento de que precisa aceitar o resultado eleitoral. Então se apostou agora em algo que produziu uma incerteza enorme do ponto de vista das instituições, da credibilidade. Então o golpe se dá dentro desta Constituição. E o golpe foi construído a partir da não aceitação do resultado eleitoral, mas o que levou uma certa união para o golpe se consolidar foi justamente a pauta econômica. Porque havia ali um movimento de golpe dentro do parlamento, vamos dizer, a presidenta Dilma foi eleita com 51,6% dos votos válidos. Mas a base parlamentar de apoio equivaleu a 15% dos parlamentares. Então não tinha base parlamentar. Sabia que tinha que fazer algum ajuste na economia, mas o encaminhamento que vinha do parlamento era aumentar os gastos, a chamada pauta bomba, que foi inviabilizando a capacidade de governo. Então, a unificação do golpe se dá inicialmente em torno de uma pauta econômica, que foi várias tentativas, mas a principal e que vinha sendo realizada, chama-se a Ponte para o Futuro. Ela ali listou e deu unidade do ponto de vista econômico do argumento.
né? E que passou a ser repetidamente, não é, apresentada pelos meios de comunicação, dizendo que o Brasil está vendo a sua crise mais grave, né, quando o desemprego era quase pleno emprego, não é? Quando a dívida pública era 39% do PIB e não 54% como é atualmente, ou seja, foi criando um ambiente que o Brasil estava à beira do caos. Como foi feito em 64, diga de passagem. Isso aqui é bancarrota, é um absurdo isso aqui, Deus me livre. Só aumenta o preço do combustível uma vez por ano, mas imagina, não é possível, tem que ser 220, tem que ser 110 vezes por ano. Pô, não. Então foi criando um caldo, né, em cima de uma pauta econômica. Né? E esta pauta econômica, na verdade, resulta numa maioria política, que é uma articulação do parlamento com os interesses econômicos nacionais e estrangeiros. Tá certo? Estrangeiros porque os golpistas partiram do pressuposto que era fundamental ter o apoio dos Estados Unidos. O apoio velado do governo Obama, mas, sobretudo, o apoio que viria da Hillary Clinton. Teve até uma situação estranhíssima na diplomacia brasileira, que o ministro, então, das relações externas, estrangeiras, o Itamaraty, senador aqui de São Paulo, né, na condição de ministro, declara apoio a Hillary Clinton, uma coisa que jamais tinha sido vista, a diplomacia sempre muito cuidadosa no Brasil, e o ministro faz essa declaração. O que, após o resultado eleitoral, significou para o Trump, né, um afastamento direto do Brasil. E as opções do Trump não eram aquelas opções comerciais da Hillary, tá certo? Os acordos de livre comércio. Ele abandonou tudo isso. Agora é a América para os americanos, os outros que se lixem, tá certo? Vamos tributar aqui o que for necessário. Então o Brasil ficou sem parceiro fora. E aí não tem política externa, porque toda a política foi montada para fazer com os Estados Unidos não quiseram, aí faz com os BRICS, mas os BRICS é do governo passado, aí fazer com quem? Nós perdemos o apoio. Mas, por outro lado, tá certo, toda a propaganda golpista, né, de que o problema estava na presidenta, que era uma mulher muito dura, não sabia conversar, que agora ia colocar um homem preparado, não é, uma trajetória parlamentar, e que ia reconstituir a credibilidade do país, e que aí o investimento voltaria, e que as reformas, sem as reformas o país não teria solução, enfim, tudo aí a construção decorrente do programa apresentado, não é? Ele foi, de certa maneira, tão bem feito que permitiu aos golpistas imaginar que eles poderiam validar o golpe pela via democrática. Porque logo em 2016, na verdade, pelas eleições municipais, os partidos do golpe foram vencedores nas eleições. Os partidos, o PT sobretudo, mas não somente, o PCdoB, os partidos sofreram uma derrota. Aqui em São Paulo, o PT tinha 80 prefeituras, ficou com 8 prefeituras. Também a estratégia da campanha eleitoral foi de que imaginávamos que nas eleições seria possível discutir projeto de cidade. Não é? Então você tinha, coitado do Haddad, tinha 1 minuto e 35 para poder falar das realizações dele, tá certo? Em 1 minuto e 35, quanto 23 horas era falando mal do PT, os governos, a corrupção. Tá certo? Então, as eleições foram usadas para validar o golpe, com a vitória dos partidos do golpismo. E isso criou, né, contraditoriamente agora, que a gente está olhando, a expectativa de que o golpe poderia se validar pela via democrática. Ganhamos em 2016 e agora em 2018 ninguém segura a gente. O Temer, inclusive, vai ser candidato à reeleição. Não era isso? Estou falando alguma coisa... Não. Não, eu sei, mas eu estou só chamando a atenção que criou a expectativa de que eles não precisariam aprofundar diferente de 64. Porque em 64 eles vão em um processo de fechamento. E aqui no Brasil não foi, foram 2 anos numa perspectiva democrática, que é possível a eleição e assim por diante. Então, eles entram em 2017 autoconfiantes e passam a aprofundar as suas políticas neoliberais, cujos resultados são tão evidentes para a população que levam a uma impopularidade enorme. E crescente impopularidade diante dos resultados econômicos. A economia não cresce, o desemprego também não melhora,
Não é? A dívida pública aumenta, é aquele silêncio, porque antes a situação era dramática quando o governo da presidenta Dilma, aí veio... Aí os nossos comentários econômicos não falam mais de dívida pública, a desordem fiscal, nada disso, né? Porque aí o problema sempre é do governo passado, o PT e tal. Eles foram ficando sem argumentos, diante da realidade dura. Se nos anos 90 foram 12 anos de governo, é claro que o Itamar não foi, mas assim, 12 anos de governo neoliberais validados pelas eleições, nós estamos com 2 anos de golpe e a população não quer nem saber política neoliberal. Tá certo? Eles aprovaram as reformas, reforma trabalhista, emenda 95, entre outras coisas, não conseguiram a Previdência, mas eu falo na sequência. Eles conseguiram fazer essas reformas, tá certo? Com a população totalmente contra, sem base social alguma. Eles foram queimando a sua base social nesse sentido. Então, o que acontece é que em 2017 a economia, tudo bem que não temos recessão em 2017, a economia cresce 1%, mas esse 1% tem a ver pelo crescimento que a agropecuária teve de 13%. Tivemos uma safra agrícola excepcional, o clima foi bom, conseguimos vender, e isso segurou a economia, porque a indústria não cresceu, foi 0 a 0, e o serviço cresceu 0,3%. Então, eles acreditavam que o que havia sido a unidade para o golpe, que era o projeto econômico, cujos resultados seriam validados pela política. Mas é que acontece que, a partir do segundo semestre de 2017, não há condições de validar politicamente, porque os resultados econômicos são péssimos. E, com isso, né, vai esmoronando aquela base parlamentar. E não permite fazer a reforma da Previdência. Eles entram ainda nos primeiros 2 meses de 2018 na crença que seria possível sustentar a reforma da Previdência. O que se torna impossível e leva eles a mudar totalmente a pauta. Agora, o problema do Brasil não é mais as reformas no Brasil, tá certo? O problema do Brasil é a insegurança, não dá mais. E eles chamam agora, tardiamente, as Forças Armadas. Tá certo? Aí colocam militares no governo, ó, e testam ali com os militares no Rio de Janeiro, que logo de início, não é? A população aplaude, militares entrando. Um mês depois já não, mas não mudou nada aqui, né? Então vai enfraquecendo também a estratégia golpista através da crença dos militares. Tá certo? Então, nós estamos diante, na verdade, de um resultado do golpe, né, que é um fracasso. Eles não têm o que apresentar. Porque a desunião, o resultado nefasto do programa econômico gerou uma fragmentação política inquestionável e uma sociedade profundamente polarizada, em que não há espaço para os golpistas. Ou você é extrema-direita, tá certo? Seja Bolsonaro, seja no campo dos progressistas, nenhum defende o governo Temer. Mesmo o candidato do MDB, o merece, a gente, olha, eu sou candidato de mim mesmo, não do governo, veja bem, eu sou um cara... Então, esse é o quadro que nós estamos tendo hoje, tá certo? Mas o quadro que nós temos hoje, possivelmente, vai levar a não haver eleição presidencial. Porque eles fizeram todo esse movimento que fizeram, né, a manter a situação, tá certo? Os partidos do golpe serão derrotados, o Temer, né, a gangue que está lá, em janeiro vai ser presa. Vocês acham que eles vão aceitar isso? Mas o problema é o seguinte, é o que você faz, como é que você não deixa ter eleições? Pelo menos eleições presidenciais, porque talvez para governador, tá certo, para senador, deputado, pode fazer, mas para presidente. Então esse é o imbróglio do lado de lá. É como é que eles vão, na verdade, encontrar uma solução para a continuidade do golpe que não seja pela via democrática. E é muito difícil encontrar uma solução para isso. Essa é a paralisia do lado deles. Do outro lado, você tem essa polarização. Tem a extrema-direita, que não defende o golpe, que a gente não sabe muito bem o que é o tal do Bolsonaro. Né? É bom, ele não fala, porque se falar muito também fica muito ruim para ele. Então, do outro lado, nós temos uma fragmentação, digamos assim, do campo progressista, com vários candidatos. O candidato principal está preso, vai poder concorrer, não vai poder concorrer. Não é? Em tese, ele pode concorrer, não há nem nada que
o impeça de concorrer. O Lula pode ser candidato, não perdeu os direitos políticos, mesmo preso, não é? Não há nada que proíba a pessoa presa votar e ser votada, não é? E a chamada lei da ficha limpa garante, no seu artigo 26, eu decorei isso, que permite que a pessoa condenada em segunda instância pode concorrer sob júdice, né? Nós tivemos, se não falei a memória, na eleição passada, 2016, 1.900 candidatos que concorreram ao cargo de prefeito ou vereador sob júdice. O que é sob júdice? Ele estava condenado em segunda instância, mas não estava definitiva a condenação. Foi isso que permitiu, assim, 2 exemplos. O prefeito de Hortolândia, né, o prefeito que foi candidato pelo PDT, foi eleito, ele estava condenado em segunda instância, mas concorreu sob júdice. Acho que em abril desse ano, o STJ julgou e absolveu ele. O que aconteceu esse final de semana, por exemplo, em Tocantins, no governo Tocantins, Miranda foi candidato, condenado em segunda instância, estava sob júdice, ganhou a eleição, governou por 3 anos e meio, né, até que o STJ julgou e viu, não, está condenado, não pode, aí caiu o governo. Então, em tese, não há nada que proíba, tá certo? Num sistema normal, jurídico normal, não é? Mas vão ter que esperar para ver até 15 de agosto, ou se a justiça não se antecipar. Também há pressões nesse sentido, não é? O risco do Lula não... Porque as pesquisas indicam que o Lula tem entre 35% a 40% das intenções de voto, não é? E se não for ele, o abençoado por ele teria pelo menos 23% dos votos, o que é mais do que do segundo candidato, pelo menos nas pesquisas. Mas, obviamente, que as pesquisas começam a sair agora sem o Lula. Então, nós vamos ver um quadro de confusão em que dificilmente a saída do Brasil se dará, não é, da forma tradicional. As eleições não vão resolver totalmente os problemas brasileiros, tá certo? Será muito difícil um governo no ano que vem, não é? Pela via democrática, tá certo? Pela via não democrática. E aí a gente precisa questionar, mas vem cá, mas e se os militares assumirem? Bom, em primeiro lugar, que os militares de hoje são militares rebaixados comparados aos militares de 64. Os militares de 64 era gente mais preparada, gente que vinha dos tenentistas, gente que tinha uma visão do Brasil que, infelizmente, nós não temos hoje, né? Tinha um apoio dos Estados Unidos, que também nós não temos hoje. Os nossos militares têm dificuldade de controlar a Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Brasil. E aí, eles vão, tudo bem, intervenção militar, os tanques, tudo bem, mas e aí? Não tem emprego, 27 milhões de pessoas desempregadas, gente. Não é brincadeira, 27 milhões de empregados. A situação não está nada fácil da economia. Se você não tem projeto, lá em 64 eles assumiram, o país vinha crescendo a 6, 7% ao ano. Aí tem emprego, vai ter renda, então aí é outra coisa. Então, nesse sentido, o resultado é frustrante, eles não têm saída pela via democrática, tá certo? E estamos entrando num processo eleitoral de grande indefinição. Tá? Então é basicamente isso que eu queria comentar com vocês aqui e deixar para questionamentos e considerações. Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente pode aqui abrir para uma rodada de perguntas, questões. Eu só pediria que viessem aqui próximo ao microfone, porque nós estamos gravando, depois vamos disponibilizar essa aula também no canal do YouTube da TV PUC. Então, só por isso que eu pedi, porque o microfone também, o fio não vai mais longe, muito mais longe que isso. Então, alguém... Oi, boa noite. O Márcio Postman falou, né, de 3 reformas que não foram realizadas pelos governos petistas, mas você não tocou na questão da regulação da mídia, já que um dos assuntos aí também que você mencionou foi justamente a não politização da classe trabalhadora. Essas políticas inclusivas adotadas aí pelos governos federais
acabaram identificando a cidadania com a questão do acesso ao consumo da classe trabalhadora, e o governo acabou, de fato, deixando aquele trabalho de base que vinha realizando desde da sua origem, principalmente ali na década de 80. Né? Então, aquela ideia de que as reformas seriam, as mudanças, né, seriam realizadas de baixo para cima, quando na verdade o lulismo adota aquela política de mediação das classes sociais, né, e através de soluções que são sempre pelo alto, ou seja, em vez de ser uma construção da classe trabalhadora, são políticas que são decididas através de alianças com as lideranças de partidos políticos no Congresso Nacional. E a regulação da mídia é uma bandeira que o partido vinha defendendo, não é nada radical, né? Muitos países ditos democráticos regulamentam a sua mídia, França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, e a proposta de regulação da mídia seria nada mais, nada menos do que cumprir exatamente aquilo que já está definido na Constituição Federal. Por exemplo, quando a Constituição fala expressamente que não serão permitidos monopólios ou oligopólios nos meios de comunicação social. Então, gostaria que você falasse qual é a importância realmente de discutir essa regulação da mídia para também politizar essa questão aí no Brasil. Bom, boa noite, meu nome é Vitor Marques, sou professor da Universidade Federal da ABC. Mas queria te agradecer pela apresentação, muito clara, muito didática e divertida também. Eu tinha 3 questões para te colocar, que são questões que eu tenho pensado muito nela, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Uma primeira é de ciclos globais de regime de acumulação, a segunda sobre os aspectos problemáticos, consequências políticas do pleno emprego, e a terceira sobre composição de classe. Então, a primeira questão, né, que você está falando que teve essa primeira onda de globalização, depois você teve um momento de reorganização mais nacional do capitalismo, e uma segunda onda de globalização, que foi esse período neoliberal, começa ali com a crise desse modelo nacional ou social-democrático na década de 70 e se aprofunda na década de 80. Mas talvez a gente não poderia dizer que nós estamos de novo num período de crise do regime de acumulação global. Não parece que esse modelo neoliberal também encontra certos limites agora, como o fato de que a crise de 2007, 2008 ainda não encontrou resolução. O mesmo núcleo desenvolvido do capitalismo tem patinado, quer dizer, fenômenos como o Trump mostram que se tem uma certa instabilidade política que é resultado da incapacidade de resolver a crise econômica, né? Então, nós não estamos também num período de passagem possível de um regime de acumulação a outro, embora não esteja muito claro que outro tipo de organização do capitalismo internacional vai ser essa. Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, nós tivemos também uma crise econômica no próprio governo Dilma, né? Assim, acho que a parte mais forte dela é quando o governo adota a política, ou parcialmente adota uma política de austeridade, faz concessões nesse sentido, mas ela já vinha antes, né? Tem uma certa crise de lucratividade, talvez, ou um incômodo das classes proprietárias com o fato de que os salários reais estão crescendo acima do crescimento da produtividade. Então, uma crise semelhante ao que o Kalec vai falar lá no Consequências Políticas do Pleno Emprego, que a social-democracia pode causar. Então, talvez tenha limites um pouco objetivos sobre essas políticas de inclusão social-democrática se a gente mantém um investimento se mantém a saúde da economia baseada no investimento privado. Então, será que a social-democracia não bate num certo limite depois que acaba resultando em crises econômicas e políticas? E a terceira o nosso campo tem que dar alguma resposta para isso, né? Digo, o nosso campo, a nossa classe, né? E a década de 70 vê um processo de formação da composição política da classe, liderada naquele momento pelos operários do ABC, né?
de certa forma, confluem vários elementos heterogêneos da classe no Partido dos Trabalhadores, e esse campo lidera politicamente, né, uma tentativa de criar uma alternativa ao neoliberalismo. Mas me parece que a classe trabalhadora brasileira mudou muito, né? Então, talvez a classe operária tradicional tenha menos importância relativa agora. É uma sociedade urbana, mas que se desindustrializou. Então, que novo tipo de composição é possível? Me parece que uma alternativa política passa por uma reorganização da classe também. Como é que você vê as possibilidades disso? Boa noite, meu nome é Eduardo Viveiros, eu sou aqui do NEAMP da PUC, como a Rose, está organizando esse curso. Eu queria que você fizesse algum comentário sobre duas observações. A questão do pré-sal. Hoje está noticiado, o Décio Lima falou no plenário da Câmara hoje à tarde, que o pré-sal foi leiloado agora, né, o barril, 159 litros, cada barril ao preço de 1 litro de leite. 20% da importação dos Estados Unidos já é barril, já é petróleo brasileiro, a importação de combustível, de petróleo, né? Isso vai levar os Estados Unidos, mesmo com o Trump, a tomar decisões geopolíticas muito importantes, militares, inclusive, né? Porque a gente sabe que eles fazem isso no Iraque, fazem isso na Síria, em outros lugares onde tem petróleo, provavelmente vão tentar fazer em outros lugares também. Então, um comentário sobre isso, né? E o outro, deixa eu ver se eu lembro agora, a questão do resultado da greve dos caminhoneiros, também do ponto de vista geopolítico, político, foi assustador, assim, do ponto de vista de desorganizar, inclusive, a própria estrutura econômica que está aí, né, do ponto de vista de abastecimento, combustíveis, etc. E daqui a 2 meses, no máximo setembro, estoura mais uma greve, porque a política de preços vai voltar aos reajustes diários, pelo menos no nível do diesel, que é fundamental do ponto de vista político, geopolítico, etc. Então, eu queria que esse cenário também, da sua análise de conjuntura, contemplasse mais esses dois fatores, né? E do ponto de vista da saída política, que não vai ser uma ditadura, porque até por incompetência ou falta de vontade do cara ir mais longe do que os 15 minutos que ele tem para se deslocar até a casa dele, né? O general vai comandar uma tropa no centro-oeste, no norte de Minas, não, ele vai ficar ali na Vila Militar, tomando o seu sol e ganhando seus saláriozinho em busca da aposentadoria, etc., né? Então, a saída qual seria? Fora com bica. Bom, eu tenho duas questões aqui que eu queria ver se você poderia trabalhar com a gente, que é a seguinte. Primeiro, né, nós tivemos todo um discurso em torno da aprovação da reforma trabalhista, que essa reforma ela era extremamente positiva, tudo isso que você mencionou anteriormente, a CLT é muito velha, e acho que o pior argumento que se tinha é que nós não gerávamos emprego justamente porque a lei, né, é muito antiga, trava muito e tal. Pois bem, né, passados, né, alguns meses, acho que ainda é cedo para trabalhar com efeitos da reforma, mas eles apostavam e vendiam a reforma que era imediatamente, né, nós íamos recuperar os empregos perdidos. E não só não recuperamos, como, né, de alguma forma o desemprego aumentou, né? Um outro impacto disso, e esse impacto já é visível, ontem, se não me engano, saiu ontem ou anteontem uma matéria falando, né, que 88% dos sindicatos, né, que foram afetados pela reforma por conta, né, do imposto sindical, estão em situações bastante frágeis, né, do ponto de vista da arrecadação de renda, e sabemos todos que a luta política ela exige, né, recursos, embora eu acho que os sindicatos deveriam, há muito tempo atrás, terem ido atrás de captar,
né, os seus recursos de outras formas. Mas, enfim, isso é um impacto, e isso é um impacto também na organização da classe, da resistência a todo esse processo que você trabalhou aqui anteriormente. Então, queria que você falasse um pouco dessa questão dos desdobramentos da reforma, porque eles já abandonaram rapidamente esse discurso, né? E ficou, né, quer dizer assim, os empregos não voltam porque o aquecimento da economia está vindo num ritmo muito aquém do que esperávamos, e ponto. Então, isso que você falou, eles vão deslocando um pouco as estratégias. E aí, assim, até um pouco complementando aquilo que o Pedro mencionou anteriormente da reforma da mídia, que é uma coisa que, assim, talvez só no governo Lula nós tivéssemos as condições políticas naquele momento para fazer essa reforma, para não ter que ter uma mídia golpista como a que nós temos. E eu vou dar 2 exemplos dessa semana, que tem a ver com o que você falou. Então, foi a Rede Globo fazendo uma reportagem na Vila Kennedy, no Rio de Janeiro, né, que parece que os militares saíram esses dias de lá, ou é a Vila Kennedy ou uma outra, eu não me lembro exatamente qual comunidade, e eles fazem gravações e põem no Jornal Nacional as pessoas dizendo que estava tudo ótimo quando os militares estavam aqui, e agora eles não estão mais, voltem, por favor. Sabe aquelas gravações, só o áudio e tal. Então, quer dizer assim, buscando uma legitimação dessa intervenção militar pelo dispositivo midiático, assim como, né, também o fizeram pela reforma, quer dizer assim, ou seja, para a reforma trabalhista, ou seja, né, e tentaram fazer a economia vai se recuperar, etc. Então, agora também com a demissão, né, a renúncia do parente, o mesmo processo. Então, quer dizer, essa caixa de ressonância, né, de um ator político, que é a mídia, que se associou a esse ator político, coisa que não ocorreu nos governos do PT. Né? Então, é um pouco para comentar essas 2 questões. Eu não sei se tem mais alguém que queira, porque aí acho que a gente poderia fazer essa rodada e fecha para... Né? Tudo bem? Por favor. Tudo bom? Boa noite. Eu queria primeiro levar em consideração um texto do Robert Kurtis, e eu acho que em 92, chamado Perdedores Globais. E ele diz que uma globalização restrita a uma lógica de acumulação tão reduzida, que ele chama até do tamanho de uma tampinha de cerveja, não dá para comportar o mundo, e que logo, logo isso iria de fato... Então, assim, esse texto dele, de 92, já dizia os limites da globalização, e já seria o texto que antecipa a teoria do colapso dele, depois com o colapso da modernização, que ele, de certa forma, foi uma das pessoas que conseguiu elaborar teoricamente a crise de 2008. E a questão da globalização, pelo menos na mídia, a partir de 2008, ela sumiu do mapa. Nenhum jornal mais fala no mundo em globalização. Porque com a crise de 2008, todo mundo foi pautado pela barbárie e pela miséria social endógena e local. Então sumiu essa palavra do mapa. Ninguém vê mais nenhum livro sendo publicado falando em globalização. O problema é que a crise de 2008 ela trouxe alguns elementos para a gente pensar o resultante dela. Um deles é o seguinte, que praticamente a crise de 2008 ela acumulou perdas de 80% do século passado. Então, essa acumulação em cima de uma bolha especulativa, ela não tem mais sustentação e ela não tem lastro. Em 2008, os bancos se juntaram, mundiais, os bancos centrais, e seguraram pelo menos a onda, mas de lá para cá não recuperou mais nada. E tem boa parte desses passivos, que são fundos, títulos e ações, que estão aí numa bolha, que também é esse capital fictício que não vai resolver. Então, eu acho que o grande problema que a gente vai ter que ver daqui para frente é que, de fato, o capitalismo emperrou. Ou seja, não consegue manter a taxa de lucro. E aí, qual é a grande questão? Se não mantém a taxa de lucro dentro da lógica do mercado, da circulação, do comércio,
eu vou precisar bancar esse dinheiro de alguma forma. Uma delas foram pegar os árabes, ali principalmente Síria, Líbia, tudo, desmontaram aquilo ali que tinha uma poupança local significativa, só do Gaddafi mais de 100 bilhões na operação, e desmontaram e foram pegar aquele dinheiro na marra. Fora isso, resta aos Estados nacionais manter essa taxa de lucro. A única forma que tem de manter a taxa de lucro foi aumentar o alto índice de corrupção. Ou seja, fizeram na mão grande mesmo. Então, de certa forma, se você for olhar, o mercado, para diminuir essa queda da taxa de lucro, está saqueando os estados. E a população está refém à sorte. Ou a gente se organiza como movimento dos excluídos mesmo do mundo, ou, na lógica do mercado, a tendência é a barbárie. Como sou uma pessoa educada, vou agradecer as perguntas, mas não sei se era o caso, viu? Temos até amanhã para responder. Pode começar a escrever um livro novo. Bom, então, muito obrigado. Vamos por parte aqui, não é isso? O tema da regulação da mídia e de outras reformas, embora é evidente a incapacidade de ter avançado no tema da mídia, não sei, algumas coisas assim muito pontuais. A impressão que eu tenho, na verdade, é que as vitórias eleitorais obtidas nas 4 eleições foram vitórias que consagraram uma maioria política incapaz de sustentar qualquer reforma. Porque foi uma maioria política, sobretudo em 2002, consagrada por derrotados do neoliberalismo. Ou seja, o PT tinha 1/3 dos votos, mas para ter mais de 50% dos votos, ele trouxe, na verdade, segmentos que não são identificados com o PT, mas terminaram sendo em função dos prejuízos que acumularam pelos governos dos anos 90. Então pegou uma parte importante da classe média, pegou o pessoal do agronegócio, pegou o industrial, ou seja, uma base muito fragmentada. E que, de certa forma, é o seguinte: olha, tudo bem, você ganhou, agora não me venha aqui fazer mudanças, mas certo? O que nós esperamos é um governo que reponha o que nós perdemos pelo neoliberalismo. Então, repõe emprego, repõe a renda, repõe a capacidade de lucratividade das empresas, mas não me venha fazer reforma. O presidente Lula, um dos primeiros atos foi reunir os governadores numa reforma tributária, que nem era grande coisa lá em 2003. Foram todos os governadores conversar com o Sarney, entregaram a proposta e ficou lá até hoje. Você não conseguia ter maioria política para isso. Eu diria que esse governo sabia que não tinha maioria política, por talvez não tenha nem tentado, né? Mas ele tentou, na verdade, mudar a maioria política, né? Em primeiro lugar, com a concepção do que já falamos anteriormente, que era a concepção de tornar os pobres, né, um ator político relevante. E fomos derrotados pelos poderes locais. Né. A segunda tentativa foi, na verdade, tornar a classe trabalhadora a protagonista das mudanças. Então, logo lá em 2003, vocês vão lembrar, não se constitui lá o Fórum, acho que é Fórum Nacional do Trabalho, tripartite, cujo objetivo era fazer reforma trabalhista, quer dizer, na verdade era bom, a estrutura sindical que nós tínhamos, né, é uma estrutura sindical cujo objetivo é formar uma máquina de pelegos. É uma máquina de pelegos. Né? Da natureza dessa estrutura foi criada assim, tanto é que a CUT e sindicatos que surgem ali no final dos anos 70 anos 80, a grande bandeira é uma reforma profunda no sistema sindical, né? A defesa da democratização das relações por local de trabalho, né, organização por local de trabalho, outra forma de financiamento dos sindicatos, o contrato coletivo de trabalho, enfim, tem uma pauta enorme que justificou porque era a descrença no sistema qual tínhamos. Né. O surgimento da oposição sindical, o nascimento do novo sindicalismo, é um nascimento do sindicato cuja organização é fora do local de trabalho. É toda organizada no local de moradia das pessoas, porque não dá para organizar as pessoas no local de trabalho diante da ditadura. Pelos sindicatos controlados pelos pelegos e por policiais. Então a organização era toda fora do local de trabalho. Era organização na periferia, as comunidades eclesiais de base, enfim, de todo aquele movimento.
Com a redemocratização, o sindicalismo se institucionalizou, né, e abandonou o local de moradia e ficou basicamente no local de trabalho. E olhe lá. Tivemos nos anos 90 políticas anti-labor, né, anti-trabalho, né, não vamos esquecer isso também, não é? Que reduziu drasticamente pela repressão e também pela própria recessão a taxa de sindicalização, que era quase 1/3 dos trabalhadores, caiu para 18%, 19%, e ficou ali congelado, né? Então, havia ali a perspectiva de tornar a classe trabalhadora agora a liderança de um projeto de transformação do país. E para isso seria fundamental a mudança dos sindicatos, a estrutura de representação de interesses, forma de financiamento e assim por diante. O fato concreto que é esse fórum, que tinha por objetivo criar uma medida provisória, uma lei, um projeto de lei que seria aprovado ou não no Congresso, nem isso conseguiu fazer. A única coisa que saiu de lá foi, na verdade, por incrível que pareça, foi colocar o financiamento das centrais sindicais no fundo sindical. Certo? Então, houve uma negação dos sindicatos nesse sentido. Patronais também, evidentemente, de ficar fora dessa questão. Transferir para o governo. Assim como acreditavam, não, o governo foi incapaz de conscientizar a população, os pobres, mas isso não é papel do governo. Isso é papel do partido. O partido existe para mobilizar as pessoas, sindicato, associação de bairro, moradores, o movimento estudantil. Né? Foram 4... Nós tínhamos 3.500.000 jovens matriculados no ensino superior, fomos para 8,5. Né? Quase 5 milhões de jovens ingressaram no ensino superior brasileiro. A maioria deles vai votar no Bolsonaro. E esses jovens que ingressaram, tá certo? É óbvio que tem problemas no nosso ensino. Onde é que está o movimento sindical que não organizou essa gente? O movimento estudantil, desculpe. Nada. 2,5 milhões de famílias tiveram acesso à habitação popular. Sem a entrada do recurso orçamentário, não teriam as casas. Onde é que estão as associações de bairro, moradores? Nada. Sindicato, partido. Bom. Então, se você não organizou a sociedade, como é que você vai? O governo é culpado? Não, você elege o presidente da República, tudo bem, fizemos a nossa parte, agora vamos, aqui 4 anos o governo vai nos servir. Mas e o parlamento? O parlamento, nós temos um sistema eleitoral que não permite formação de maiorias. É o governo de, como é que é? Presidencialismo de coalizão. Você elege o presidente da República com a maior parte dos votos e os partidos vinculados a esse presidente não têm maioria no parlamento. Para você poder governar e evitar um golpe, evitar o impeachment, você tem que ter maioria. E como é que você faz a maioria? Em cima do programa que foi eleito? Não. Você tem que trazer pessoas que são contra o teu programa. E os traz, né, naqueles interesses. Olha, eu vou apoiar o governo desde que aquela secretaria que faz buraco lá da Petrobras seja dirigida pelo o fulano. Esse é o governo de coalizão. Né? Então, a impressão que eu tenho é que nós não tivemos maioria para fazer isso, o governo ficou sabendo e não se interessou em fazer qualquer mudança mais aprofundada, porque corria o risco de ser derrotado e não mobilizou. Acho que foi um equívoco, acho que hoje, conversando com o presidente Lula e Dilma, todos eles têm clareza que um novo governo dificilmente poderá existir sem fazer uma profunda mudança na reforma, na lei da mídia. Né? E também vamos lembrar que não é um problema só do PT, é que o sistema eleitoral da nova república é um sistema que impedia reformas, tanto do lado de lá quanto tinha esse centro democrático. Aí você ter maioria era uma coisa muito difícil. Bom, várias questões que o Vitor nos faz aqui. Bem, então, essa questão da crise do capitalismo, que também foi apresentada aqui na parte final. Bom, eu queria começar dizendo assim, o capitalismo, para mim, não está em crise. E esta é a contradição nossa do capitalismo atual. Por quê? Porque a crise é o elemento intrínseco da dinâmica do capitalismo. A crise faz parte do capitalismo. A crise é a oportunidade do capitalismo queimar o capital, sem valorização, que você queima, destrói capacidade produtiva, para abrir um novo ciclo de expansão. Mas na de 29 foi guerra depois. Não, mas teve uma queima de capital incrível nos Estados Unidos. Eles só se recuperam pela guerra, tá certo? No caso. Mas você destrói a base produtiva europeia. Você tem que reconstruir toda a Europa. Então ali é um grande ciclo de expansão. Então, se pegar a Grande Depressão de 1873 a 1896, também ela, na verdade, é uma destruição pela inovação tecnológica. Você não destrói capacidade instalada por uma guerra, mas você destrói pelo fato que surgiu uma outra capacidade muito mais... Então você destrói. Abre o ciclo de expansão. Então a crise é o elemento intrínseco de expansão, de dinamismo do capitalismo. Não é
a crise não necessariamente é o fim do capitalismo. Pelo contrário, é a medida que permite o capitalismo continuar vivendo, se expandindo. Isso é polêmico, eu estou dando aqui, está sendo bom. Então, o que eu estou achando? Estou achando que desde os anos 70 que o capitalismo apresenta a crise e quando surge a crise os Estados vão lá e resolvem, põem um esparadrapo. Porque para a crise se manifestar, ela tem que ter que quebrar a empresa, quebrar banco, tem que destruir capacidade produtiva. E toda vez que aparece essa oportunidade de quebrar um banco, o Estado entra, porque o efeito da crise é um efeito cujo custo social é exorbitante. Você vai, os Estados Unidos teria, sei lá, 20% da força de trabalho desempregada, e não 6, 7. A miséria... Então o que acontece? Em 2008, Lehman Brothers quebrou. O que haveria ali deixado ao livre mercado? Não sei quantos bancos nos Estados Unidos. Acho que foi 3 mil bancos que quebraram na década de 20, na crise de 29. Não sei quantos bancos quebrariam nos Estados Unidos, quantas grandes empresas. A General Motors estava quebrada já. Então, se o Estado deixa, bom, aí é uma quebradeira, desemprego. Eu não sei por quanto tempo aquele próprio governo se mantém. Então, o que faz o governo? O governo interfere. Então, na verdade, o que acontece é que essa crise não se apresenta. Você não consegue, na verdade, destruir capital para gerar um novo ciclo. Então, o que acontece é que a financiarização é o modo, né, para o Marx, inclusive, a financiarização é a fase superior de expansão do capitalismo. Porque é através da financiarização que se permite a valorização de um capital que não encontra base produtiva para a sua própria produção. Porque nós estamos vendo uma crise de superacumulação. Tem capacidade produtiva muito maior de consumo. Então, não é uma crise nesse sentido, porque a crise é a crise da sua própria reprodução, mas ele está se reproduzindo pelo âmbito financeiro e que vai desmoronando a centralidade da luta de classe e tornando cada vez mais a luta de classe dentro do orçamento do Estado. Porque o neoliberalismo, de certa forma, não é o Estado mínimo, porque os Estados, de maneira geral, continuaram crescendo a sua carga tributária ou paralisaram, como no caso da Europa. Então, o Estado não tem recurso, porque a economia cresce pouco, não tem como ampliar sua arrecadação, sua carga tributária, mas você tem a dívida para aumentar o seu gasto. Os trabalhadores nos Estados Unidos, o salário caiu, mas eles têm a dívida para poder ampliar seu gasto, pelo cartão de crédito, rolando. Então, o mecanismo financeiro é um mecanismo que permite a reprodução, não sei por quanto tempo. O Estado não tem mais carga tributária, mas ele tem a possibilidade do endividamento. E o endividamento, que é o sistema de dívida, é que mantém esse capitalismo financiarizado. Talvez a onda que dizem, a quarta revolução industrial, sei lá, a inovação tecnológica pode, na verdade, destruir parte significativa da capacidade produtiva existente. O problema é que essa revolução tecnológica ela é controlada por empresas que já têm 100 anos de existência. Então, elas não vão fazer inovação tecnológica. Contam que essas televisões tela plana, por exemplo, não é? Sem o antigo tubo de imagem, nos anos 70 já havia tecnologia de você produzir tela plana. Só que, bom, mas se você produz tela plana, você perde a capacidade produtiva que anteriormente estava engajada nos tubos de imagem. Então você vai durante 20 anos ainda produzindo uma coisa que está superada, mas para não queimar a sua capacidade produtiva. A questão da classe trabalhadora. Não, veja, eu pelo menos tenho estudado e tenho escrito sobre isso, e acredito que, na verdade, não há mais aquela sociedade industrial que tínhamos, então, aquela classe trabalhadora industrial, uma classe média assalariada, tá certo? E uma cúpula, uma burguesia industrial. Se a gente olhar o Brasil, há 30 anos atrás, você tinha uma burguesia industrial, que podia se achar que ela era dependente do exterior, mas ela fazia um contraponto à pressão externa. Tinha o Antônio Emílio de Moraes, que é um grande empresário, tinha uma base industrial, essa coisa de abrir as importações não era assim, não. Você tinha o Mindley, por exemplo, a Cofap, todo o setor de autopeça, que eram empresas nacionais, você tinha uma burguesia. Tá certo? Quem é o grande empresário brasileiro? Quem são os empresários brasileiros hoje? Oi? Não, mas o maior empresário é o Lehman, não é isso? Cuja base econômica dele é uma cervejaria.
Que é muito bom cerveja, mas cerveja é uma tecnologia de 1.500 anos atrás. Esse é o capitalismo brasileiro. Então, você não tem burguesia. Na verdade, é uma burguesia de negócio. O negócio é ganhar dinheiro, comprando barato e vendendo caro. Esse é o lema. E eles aceitam qualquer coisa, vender qualquer coisa, porque a lógica do curto prazo. Bom. A classe média assalariada, que nos anos 80 saiu no Brasil para ir na rua defender o sistema único de saúde, defender a educação pública, defender o estado de bem-estar social de maneira geral. Classe média assalariada. Essa classe média assalariada praticamente desapareceu no setor privado. As grandes empresas, né, pelo processo de terceirização, favorecido pela legislação dos anos 90, que permitia a terceirização em atividades meio, né, retirou praticamente todos os empregos intermediários das empresas, saíram e viraram PJ. Os funcionários, o pessoal da Rede Globo, tudo era assalariado da Rede Globo. Hoje ninguém é assalariado. Todo mundo é empregador de si próprio. Então você tem uma mudança importante na classe média assalariada para uma classe média proprietária, que é totalmente diferente da classe média assalariada. E agora, aceleradamente, nós vamos ter, assim manter a reforma trabalhista, o desaparecimento do emprego público, da classe média assalariada do emprego público. A universidade não vai fazer concurso para professor, vai contratar por licitação pelo menor preço. Como as prefeituras, aliás, estão fazendo isso na contratação de assistentes sociais, médicos, professores. Então você destrói a classe média. Então, mais uma sociedade extremamente polarizada. E a classe trabalhadora, a base da pirâmide social, os trabalhadores industriais, hoje é uma mixaria o que eles representam total. O emprego mesmo hoje no Brasil é o emprego de serviços. Onde é que você encontra a concentração de trabalhadores aqui em São Paulo? Nos seus 50 shopping centers. E ali é o centro de trabalho. Mas você vai lá, que trabalhadores são esses? São todos, de maneira geral, empregados em pequenas unidades. 4, 5, 6 trabalhadores ali numa loja, aquelas várias lojas que tem lá. Em geral, não se aceitam como trabalhadores. São autoempreendedores. Autoempreendedores, só aquilo. Então, e também pelo fato de que, antes na indústria, ou ainda na indústria, não é, há uma hierarquia. A pessoa entra lá e você é trabalhador, aí tem um supervisor, tem um gerente, tem hierarquia. Dá para saber que uns mandam, outros não são mandados. Ou seja, é evidente que há uma divisão entre o capital e o trabalho. Então essa conscientização, de alguma forma, ela aflora, porque você começou ali, vai trabalhar a sua vida toda como trabalhador, aquele salário está dado, enquanto os outros ganham isso, tem aquilo, vão viajar para o exterior. Isso dá para ver, isso é evidente na formação. A outra coisa é o trabalhador de serviço. Nessas pequenas unidades, né? Vamos pensar assim, uma padaria, uma lanchonete, o dono do negócio está no caixa, ou está atendendo, ou está limpando, ou está fazendo pão lá. Ou seja, há um compartilhamento de tarefas. É uma espécie de horizontalização que não permite identificar, na verdade, que há uma divisão entre capital e trabalho. Pesquisas que fizemos com trabalhadores das periferias, dos serviços, eles não percebem, claro que sabem que tem divisão na sociedade, tem rico e pobre e tal, mas para eles o principal inimigo, o adversário, não é o capital, mas sim o Estado. Porque o Estado vai lá, tributa e não oferece serviços de acordo com o que ele percebe nas áreas regiões ricas. Então, isso deu, na verdade, uma espécie de aproximação com o neoliberalismo e com a direita. Porque a direita faz uma crítica contundente ao Estado. Esses trabalhadores têm crítica ao Estado. Não é que eles são contra o Estado, eles são favoráveis ao Estado, porque sem o Estado a situação deles já é ruim, vai ficar pior. Só que eles querem um outro Estado. E a esquerda tem uma enorme dificuldade de discutir isso. Então, obviamente, não é, que nós estamos diante de uma nova forma de organização da classe trabalhadora, cujos partidos, sindicatos e instituições, de maneira geral, estão incapazes de fazer essa ação. Alguns acham que é um problema da direção, que a direção é pelega, muda a direção, vem outros melhores e tal. Não me parece que é isso. Acho que é um problema de estrutura de instituições. Porque essa classe trabalhadora de serviço está exposta a um grau de expropriação, de exploração gigantesco, muito maior. São trabalhadores expostos ao uso de tecnologia de comunicação e informação, eles levam o trabalho para casa, eles sonham com o trabalho, dormem com o trabalho. Há uma expansão da jornada de trabalho. Doenças novas geradas, o uso de drogas, depressão. Olha, é um mundo para o qual o dirigente sindical não tem o que dizer, não sabe isso.
Tem um processo de descolamento entre os dirigentes e a classe trabalhadora. Em geral, uma classe trabalhadora com um nível de educação superior aos próprios dirigentes. E o cara fala, mas esse cara me representa? Pesquisa que fizemos aqui em São Paulo com trabalhadores que tiveram o seu primeiro emprego e pesquisamos, entre outras coisas, a questão da sindicalização. De cada 10 trabalhadores, isso até 2014, de cada 10 trabalhadores, 2 haviam sindicalizados. 8 não. Dos 8 que não sindicalizaram, 4 disseram que não sindicalizaram porque o sindicato é coisa de pelego, gente que é corrupta, eu nem quero isso aí, não sei o quê. Qual. Outros 4, de 8, disseram que o sindicato é um negócio importante, fundamental. Essa gente luta pela nós, eu acho ótimo, eu quero me sindicalizar. Mas o problema é que nunca passou o sindicato aqui, eu nem sei quem é o sindicato. Eu sei o endereço da Justiça do Trabalho, do sindicato nem sei. Então tem um espaço, evidentemente, mas as instituições que mais conhecem essa nova sociedade são o crime organizado e as igrejas neopentecostais. Tá certo? Eles falam, mas a igreja neopentecostal é de direita. Tá, vamos dizer que seja. Mas a igreja católica, nos anos 60, era muito pior. Era muito mais conservadora, reacionária, apoiou o golpe, assim por diante. Dom Helder Câmara apoiou o golpe. Só que essa mesma igreja mudou. Virou as comunidades eclesiais de baixo. Foram fundamentais. Sem a igreja, nem teríamos, possivelmente, sair da ditadura. Então não há... Porque essas igrejas estão conectadas com a população, elas também podem mudar. Tá? Mas são as instituições mais próximas que nós temos hoje dessa nossa sociedade. Eu tenho aquele pré-sal, privatização, não sei o que, o projeto. Bom, eu acho que os dois problemas. E aí, tentando responder também o resto. Qual é a questão que vivemos hoje? Do ponto de vista do capitalismo, a centralidade que os Estados Unidos conseguiu exercer está cada vez mais fragilizada. Tem uma ascensão, tem uma multipolarização, mas tem uma ascensão da Ásia, da China. A China ainda vai demorar muito tempo para ocupar a posição dos Estados Unidos, nem sei se vai ocupar, mas de toda maneira há uma tensão. Os Estados Unidos é uma potência decadente. E a potência decadente, para poder exercer a sua dominação, ela aposta na destruição dos outros e não no seu fortalecimento. Portanto, possivelmente o projeto norte-americano para a América Latina é transformar isso aqui no Oriente Médio. Uma espécie de Oriente Médio, que é uma confusão, ninguém... Porque imagina o Brasil organizado, com um governo que tem clareza, que tem... Isso aqui vira um poder... um geopolítico mundial. Um país que tem petróleo, camada de pré-sal, que se articulou com os BRICS. Eles não gostam nada disso, gente. Então, a desorganização, já que não dá, eles não conseguem dominar, a desorganização, empurrar isso aqui para a desorganização é a melhor saída. Porque isso aqui não vai a lugar nenhum. Um país polarizado. Tá certo? Então, BRICS, a entrada do Brasil nos BRICS e a produção do petróleo da camada de pré-sal foram algo que não é possível eles admitirem isso. Né? A questão desdobramento das reformas. Né? Olha, por mais que haja essa dominância da mídia, eles não estão conseguindo fazer maioria. É uma coisa impressionante. É todo dia a mesma coisa, as mesmas pessoas, tá certo? Não tem pluralidade no debate. Na verdade, não tem debate. Não é? Tem um pensamento único. São as mesmas pessoas, as mesmas teclas, tá certo? Dizendo a mesma coisa. Mas, apesar de tudo isso, isso não cola a população. A população não está aceitando isso. Então, não tem saída democrática, por incrível que pareça. Agora, o que fazer, eu realmente não sei o que eles vão fazer. Mas alguma coisa eles vão fazer. É o seguinte, vamos parar para pensar o seguinte, nós estamos vivendo uma oportunidade de ouro. Ao invés de a gente fazer o jogo deles, ficar aqui deprimido, nós temos, na verdade, estar confiante que nós temos uma solução e vamos derrubar essa gente. Porque o que o Brasil está vivendo hoje, tá certo, guardado de proporção,
É o que aconteceu na década de 30, é o que aconteceu na década de 1880. São momentos de ruptura. Porque, veja, nós estamos com uma facilidade muito grande de fazer ações, apesar das dificuldades, mas se a gente olhar o que... Imagine a luta dos abolicionistas em 1880. O cara se formava em jornalismo, se formava em direito, medicina, tinha clareza que não era possível um país daquele ter a escravidão. Aí ele ia discutir com quem? Seus pares eram senhores de escravo. Com quem ele conversava? Aí não, então vamos conversar com os escravos. Os escravos analfabetos, não conversavam nada. Imagina a angústia dos que lutaram pela abolição da escravatura no Brasil. O sonho de Joaquim Nabuco, tá certo? Rui Barbosa, gente que conhecia o mundo, sabia que isso era... Não é possível ter futuro no país. Eles sonharam com um país que não era só o fim do trabalho escravo, era a universalização do acesso à educação, era a integração através da terra. Eles tinham um projeto... Mas não conseguiram. Mas o que eles fizeram lá, ao abolir o trabalho escravo, ao tornar o trabalho escravo, tá certo? Isso é uma luta de 300, quase 4 séculos. 66 anos, desde a independência em 1822 até 1889. 88. Então ali que era dureza. Hoje é fichinha. Não é isso? Dá trabalho, tem que lutar, mas... Aí pega os tenentistas, que foram responsáveis pela Revolução de 30, por o Brasil ter deixado de ser um país agrário, primitivo, e tornar-se alguma coisa mais ou menos avançada com a industrialização. Imagina Oswaldo Aranha, né, presidente do Clube 3 de Outubro. Em 32 tem um programa, olha, isso aqui, esse país aí não dá, pô, mas vamos defender que esse país, né, valorize o lucro. O lucro tem que ser valorizado. Agora, o lucro precisa pagar imposto, né? Porque senão não dá. Isso é de 32, Oswaldo Aranha. Nós estamos em 2018 e o lucro no Brasil continua não pagando imposto. Quem tem não paga, quem não tem paga. Oswaldo Aranha defendia, não é, que a propriedade da terra tem que ser garantida. Mas para isso precisa cumprir a valorização social. Então, essa luta que eles fizeram lá em 30, teve 30, mas depois teve 32, teve 35, teve 37. Ou seja, nós estamos numa fase que não tem saída assim, tá certo? Isso é uma construção, não sei para onde é que vai dar. Pode ser, na verdade, apenas a introdução de um outro país, porque o que está decidindo agora define o Brasil dos próximos 50 anos. Assim como a luta dos tenentistas definiu o Brasil dos 50 anos, com todos os problemas que a gente sabe, mas se a gente olhar o que era o Brasil pré-30, não, Deus me livre. As mulheres não existiam, até 30 não votavam. A mulher para trabalhar fora só com autorização do marido, do irmão mais velho ou do pai. A sociedade tinha uma expectativa média de vida de 35 anos de idade, as mulheres tinham 10 e 15 filhos. Imagina, o que era esse país? Então nós avançamos muito, é claro que isso aqui virou uma coisa diferente dos países, mas essa luta que nós temos agora para fazer é uma luta gloriosa. Estamos decidindo o futuro do Brasil. E o que eles nos incutam o dia é que não, a política é uma desgraça, que não tem saída, então a gente vai ficando assim deprimido, mas não faz o nosso papel. Então nós estamos diante de uma oportunidade histórica. Podemos ganhar as eleições, tá certo? Podemos construir um outro Brasil, porque o projeto neoliberal fracassou. Como é que eles vão defender o projeto deles? Nós temos agora um caminho aberto. Mas precisa organização, precisa luta, precisa trabalho. Isso não... Essa é a nossa tarefa. Eu imagino que vocês não fizeram esse curso aqui, não é, para dizer que está tudo bem, não. É um curso para levar a conscientização, que tem espaço para mudar, etc. E não tendo mais nada a tratar, a reunião se encerrou. Muito obrigado pela oportunidade. Vida longa aqui. Um abraço.